Bem-vindos ao Caixa de Pandora. Eu sou Cândido Neto. E eu sou Alexandra Teodoro. Este é o podcast Caixa de Pandora. Pessoas de sucesso, histórias reais. Um novo episódio a cada semana. E este episódio traz a Sádia Castro, ela que é jornalista, mestre em educação ambiental, doutora e pós-doutora em antropologia, professora do IFP, ex-secretária de Meio Ambiente, diretora-geral da Ópera da Serra da Capivara. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, Alexandra. Você é sempre muito gentil, muito receptiva, sempre dando uma oportunidade para a gente falar da ópera e das coisas da vida, né? A oportunidade é nossa também de aprender cada vez mais, e cada história que a gente traz, a gente fica muito feliz, eu, Cândido, a nossa produção. Eu acho que quando a gente traz pessoas para falar daquilo que elas fazem com amor e porque gostam, acho que não tem uma satisfação melhor nem para a gente, e acredito que para vocês também, né? Sim. Eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de saber como foi a ideia para fazer essa ópera. Ideia insana, como se diz, né? A primeira ideia sua para fazer, como é que foi? Então, Cândido, eu nasci em São Raimundo Nonato, nasci na Serra da Capivara. Eu não lembro a primeira vez que eu andei na Serra da Capivara, na Pedra Furada, mas eu sei que eu tenho uma foto de criança naqueles passeios que as escolas faziam. Levavam a gente para lá, mostravam as pinturas, diziam que ali tinha sido os índios que habitaram ali antigamente, que tinham feito aquelas pinturas. E também a gente cruzava por ali quando ia para a fazenda do meu avô materno, que fica no pé da serra, do outro lado da Serra da Capivara, não do lado de cá, do Coronel José Dias, do outro lado. Então, a gente São Raimundo Nonato não tinha teatro, não tem até hoje, imagina naquela época, mas a gente tinha os livros de história que traziam os anfiteatros gregos, que era aquele formato meio, né, redondo, assim, e eu vi aquele lugar e não sei como aquilo me trazia essa imaginação. Depois eu saí de São Raimundo Nonato, fui estudar em Salvador, depois vim para Teresina, e sempre com aquele desejo de fazer alguma coisa ali. As minhas pesquisas são todas lá, minha pesquisa de mestrado, minha pesquisa de doutorado, foram todas lá no Parque Nacional Serra da Capivara, que é um capítulo também interessante, né, que a partir da minha pesquisa foi que mudaram as relações das pessoas que foram retiradas do parque, né, retirada da serra para a criação do parque. Mas eu sempre com essa ideia. E eu acho que as coisas convergem. Tem algo assim no universo, o Nietzsche diz, o Caetano Veloso também diz, né, que as coisas ganham força quando elas têm que acontecer. Então, muito tempo depois, eu sempre trouxe pessoas para conhecer a serra. Nas minhas viagens pelo mundo, pelo Brasil, nos meus estudos, eu sempre encontrava alguém que eu falava da serra, a pessoa se interessava de vir. E aí, eis que um amigo do meu filho, que é o Felipe Guerra, que é meu parceiro, meu sócio no projeto, que é um arquiteto, cenógrafo, assim, muito competente, veio conhecer a Serra e ele já fazia cenografias, espetáculos lindos lá em Curitiba. Eu falei, Felipe, tenho uma vontade de fazer uma ópera aqui, um espetáculo aqui, porque lá já tinha, na Pedra Furada, a Niede Guidon, a Fundã, já fazia uns festivais lá. Mas eu queria uma coisa diferente, que era uma coisa exatamente isso, assim, esse diálogo das artes, assim. E aí fui dizendo, e ele foi pensando, ele foi criando, e aí a gente fez o projeto, colocamos debaixo do braço, e aí fomos batendo nas portas, e algumas foram abrindo, outras nem tanto, outras, enfim. Mas a gente nunca pensou em chegar onde a gente chegou, mas a gente já começou grande, assim, né, de querer fazer uma coisa diferente. A gente já trouxe... porque o lugar é muito grande. Mas assim, essa ousadia, porque tipo, quando vem essa ideia, a gênese da ideia, eu acho que teve gente que falou, poxa, ideia de maluco, né? Sim, Como assim? sim. Transformar os paredões milenares da Serra da Capivara em palco tecnológico?
Sim, e as pessoas achavam assim, por que que ela vai fazer isso? Ela quer fazer uma coisa diferente, por que ela não dá seguimento ao festival que já faziam aqui? Por que que ela quer fazer algo diferente? Falei, olha, porque o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de São Paulo, eles não apresentam o mesmo espetáculo, eles trazem coisas diferentes. E a nossa ideia é essa, enquanto se a gente achar gente que apoia, a gente faz. E aí a gente foi fazendo, e a gente foi trazendo, então, porque lá tudo é muito grandioso, então, ou você faz algo tão grandioso quanto, ou então vai se perder na grandiosidade do lugar. E a grandiosidade ela é toda, não é só no tamanho, na dimensão física, A importância, mas né? na importância, exatamente. Principalmente. Exatamente, no que ela, na referência que ela tem para o mundo, para as pessoas que vivem ali. Então tinha que ser algo que... e que também não era para usar o lugar como cenário, é para usar o lugar, é para dialogar com o lugar. Por isso que eu digo, é um diálogo entre a cultura e a natureza, entre a história e a pré-história. O ano era 2017. Era 2016. O primeiro ano foi 2017, mas a gente passou o ano 2016 Mas inteiro. 2017, quando as luzes se acenderam, como é que foi a emoção? Olha, a gente nunca acredita. Assim, eu só acredito que a gente faz aquilo, e eu e o Felipe, a gente comenta isso, quando a gente vê feito. Porque quando a gente está lá dentro, a gente não acredita no que está fazendo, no que a gente é capaz de fazer. Por isso que eu Todo ano é acho... a mesma coisa? Não, Não, tô falando assim, essa sensação. tudo essa Cada sensação. edição é a mesma sensação. É a mesma não sensação. acreditar o que está fazendo. Tem um momento que só eu e o Felipe a gente compartilha. A primeira noite de estreia, primeiro dia de abertura, a gente vai sozinho para o parque, só nós dois no carro, né? E a gente vai assim, não sei dizer assim, como a gente vai muito... É misto de emoções. A gente vai calado, não dá um pio um com o outro, e a gente chega lá. 7 edições vocês fazem isso, né? Porque a 8ª vai acontecer agora. Que seria a 10ª se não tivesse A a pandemia. Exatamente. Cândido, vamos fazer uma rememorização. Saiu. Me ajuda aí. Uhum. Da primeira parte da edição, focada nas temáticas regionais e ancestrais do sertão e da formação do território, celebrando a identidade local. Sim, a gente não sei, você vai continuar na pergunta? Eu já vou... Não, então, a gente pensou, a obra ela está toda pensada, assim, a gente pensou tudo, assim, não tem improviso, né? Tudo é muito bem, os passos são dados, assim, Muito bem planejado. Muito bem planejado, com muita firmeza, assim, e muito de forma muito lenta, né? A gente vem crescendo muito gradualmente. Então, a gente pensou a ópera por capítulos, e a gente pensou, o primeiro capítulo terão 4 histórias, que serão as histórias dali do território. Então, a gente começa com o ato, com todas as poéticas do mundo. Tem gente que fala assim, mas a história não é sobre... Gente, não é uma tese de doutorado. Eu sei fazer uma tese de doutorado. É um espetáculo, é uma imaginação. É arte. É arte, exatamente. Sem ferir, né, a história também, sem ferir a ciência. Pelo contrário, é o diálogo. A gente dialoga com todas essas referências. Então, a gente fez o ato ancestral, depois a gente fez o ato Craô, que, segundo os pesquisadores, as tribos mais antigas que viveram ali eram os Craôs. Depois a gente fez o ato Carcará e a gente fecha esse capítulo com o ato Niede, que ele foi apresentado em 2022, mas era para ter sido em 2020, quando a Niede completou 50 anos de parque, de Piauí, de pesquisa. E atrapalhou. Mas foi lindo, ela já estava com muito tempo que não ia no parque, foi a última vez que ela esteve no parque, que ela pisou no parque, ela se emocionou muito com a história que era contada, que era a história dela, né? Assim, eu acho que é muito emocionante. A gente colocou 3 atrizes, uma bem jovenzinha quando ela foi para a França, uma mulher já madura, chegando com os arqueólogos, e outra uma senhora já se afastando, já passando o bastão para os novos pesquisadores. Assim, a história dela no lugar que ela escolheu para viver. A história dela no lugar que ela fundou, digamos assim, o berço das Américas, né? Exatamente. Ela é extremamente apaixonada por aquilo. Eu tive Eu tive o prazer de
de conviver com a Ariete durante 17 dias, em 1994. Fiz uma matéria para a revista Globo Ciência. Era uma reportagem que era para ser de 6 páginas, se tornou uma reportagem de 16 páginas. Eu convivi com ela esses 17 dias, assim, diariamente acompanhando nas pesquisas, nas entrevistas, coisas todas. Era uma pessoa fantástica. Fantástica, né? E uma mulher, e assim, me impressionava muito nela, me impressiona, né? Ela fala com muita delicadeza, mas diz coisas muito potentes. Mas também não era uma mulher fácil, nem poderia ser, né? Como eu acho que eu também não sou, Não, né? e até para fazer o que ela fazia, para lidar com as pessoas que ela precisou lidar, interferir na vida de muita gente, não podia ser uma pessoa exatamente. fácil. Não tinha como, né? E o sertão pede isso, né? O Guimarães Rosa diz, olha, o sertão é um lugar de gente dura, até Deus se vier tem que vir armado, então... Até Deus se vier tem que vir armado. Guimarães Rosa, né, que diz, então assim, a gente vai armado também, com a arte, né, que é a nossa E a quinta edição, em 2023, Carmen do Sertão, tá? Uma adaptação da clássica ópera de Bizet, com elementos e estéticas nordestinas. Sim, a gente colocou as Carmens, né, junto com as cangaceiras, assim, tem uma cena muito linda, assim, que é um duelo entre as Carmens, né, que é um grupo de bailarinas especializadas em dança flamenca, num duelo com as cangaceiras, que são as bailarinas aqui da Escola de Dança do Piauí, né, que é o corpo de baile, o balé, né, fixo da ópera, são os alunos da Escola de Dança. E é muito lindo, assim, a gente usa um pouco da história, mas a gente traz também outras referências, né? Cria algumas coisas, enfim. E a sexta edição? Inclusive, quero falar dessa sexta edição, porque ela falou assim, com os bailarinos do balé, as bailarinas do balé e tal, essa tem que vir, né? Vem as pessoas de fora, que você vai falar da equipe, mas tem esse gancho muito forte com as pessoas, tanto do lugar, né, da própria região, quanto aqui de Teresina, os piauienses. E aí, quando você chega na sexta edição, você tem Onça Rainha, que teve uma... Todos têm que ser lembrados, mas teve uma interpretação tão forte, tão incrível da Silmara. Da Silmara Silva, uma atriz. A gente pensava, é a onça ou é a Silmara? É porque a Silmara é uma onça. Ver, né? Eu, inclusive, lembrei muito quando ela fez Medeia, né? O exercício de Medeia, exercício para Medeia, era um exercício para interpretar Medeia. E era a própria Medeia. E eu me lembrei muito disso, como é a entrega, né, do trabalho da Silmara, né? E essa temática, né, trazendo esse espetáculo inspirado no clássico Rei Leão também, né? Super incrível. Eu realmente, assim, eu me emociono para falar sobre isso, porque eu acho o trabalho dela maravilhoso. E conversou bem com a Álvaro. Então, eu estava procurando uma onça, uma atriz para fazer a onça, mas eu queria mesmo que fosse uma atriz daqui, do Piauí, por causa do sotaque, ia falar muito. Era a primeira vez que a gente ia colocar voz. E aí eu fiquei vendo, né? Eu ia para o teatro, ia assistir os espetáculos, via as atrizes. E aí quando eu vi a Silmara, e era uma roda, assim, era um... Você viu o exercício de Medeia? Vi exercício de Medeia, sim. E revi agora também, acho que no final do ano passado. Mas nem era esse espetáculo, era tipo uma ciranda, onde cada pessoa falava alguma coisa, várias pessoas no palco. Quando ela abriu a boca, assim, eu falei, essa atriz. Ela é enorme, assim, no palco, grandiosa, e uma pessoa muito legal para lidar, para conviver. Nossa, eu falei, pronto, agora você vai fazer parte desse grupo também. E ela arrasou de Onça Rainha. A gente fez Onça Rainha porque era 20 anos do Rei Leão, mas eu queria trazer uma referência feminina, né? Uma coisa meio Pachamama, né? A relação com a terra, essa, né? Que a mãe, né? Da mãe divina. E ela fez lindamente. A gente trouxe a antagonista dela. Não é a antagonista dela era uma atriz de Curitiba, mas a filha dela, a filha da onça, a oncinha nova, é uma cantora acho que é pernambucana, que é a Flaira Ferro, que é uma cantora bailarina. Então, assim, elas dialogaram muito, de forma muito, muito bonita e muito, assim, sintonizada. E aí ela está aqui. Depois, ano passado, ela fez
ela estava Fantasma da no Ópera da Fantasma Sé. da Ópera, ela era como se fosse assim, também o tempo. Ela era o tempo, só que era um tempo feminino, né? Era como fosse assim, uma velha, assim, uma anciã, muito bonito, assim, ela... Ela tá poético mesmo. É. E ela se folga, né? Eu acho E é a que 7ª edição, né? eles chamam esse Fantasma da Ópera da Sé. Fantasma da Mas tava- Ópera da Serra, né? Uma releitura do clássico do romance gótico, adaptada para o cenário e a cultura local, encenada no anfiteatro Sim, ancestral. Esse Isso. nome é lindo. Anfiteatro Ancestral. Ancestral, é muito massa. sim, é. Então, aí a gente diz, né, que a ideia era que o Fantasma da Ópera original, ele vivia nos porões dos teatros franceses, né? O nosso, ele vivia nas cavernas. Então, tinha uma aranha, os elementos eram outros. Então, tinha aquela fauna, né, das cavernas. Então, tinha aranha, tinha morcego, tinha cobra, tinha, né, Os elementos, digamos assim, os seres que mais conversavam, né, com a estética regional daqui. exatamente. Fica à vontade. E tivemos uma atriz também que fez a Aranha, né, que era, né, que a mulher que o feitiço, o fantasma, enfim, que fez foi a Juliana Linhares, que é uma cantora. A gente convidou ela para cantar, para ser uma das cantoras do festival, porque o festival tem música também. E quando ela viu, ela falou: não, eu quero fazer essa aranha. Eu falei: mas, Juliana, a gente não tem dinheiro para pagar, para você ficar, tem que ficar 10 dias aqui, tem ensaio. Ela: não, mas vamos conversar, mas eu até quero fazer. E fez. Muito lindo, assim. É. E se vocês observarem, né, toda a indumentária, né, o figurino, muito perfeito. Muito bem feito. Aliás, a equipe, né? Eu não conheço a equipe toda, mas a gente, muita a gente, gente é muita percebe, gente. a gente percebe o cuidado, o carinho, né? Por essa entrega tão bacana. E que eu acho, até ainda não fui, né? Por Mas favor. por favor. Ano passado a gente até pensou em ir, mas a gente Foi. estava em São Paulo. Você lembra? A gente estava viajando, Exatamente. passeando no Brasil de carro, né? Né? Isso. Vocês vão passear. Mas eu acho que a cada ano tem aumentado mais e mais o número de turistas, né? E aí vem essa questão realmente do impacto do turismo e da economia na região. Sim, muito grande. Olha, o ano passado também, a gente realizou algo que eu tinha muita vontade de fazer desde o começo, que era dedicar uma noite para os alunos das escolas públicas dos municípios do entorno. E eu não conseguia, porque antes, o ano passado, foi a primeira vez que o festival saiu da Pedra Furada e foi para o Anfiteatro Ancestral, que é um anfiteatro da própria ópera. E aí a gente não conseguia mais um dia, porque era complicado mesmo, né? Mais uma noite, né? Tem todas as licenças, as autorizações. E aí, o ano passado, a gente conseguiu, numa parceria com a Secretaria de Turismo e de Educação do Estado, nós levamos mais de 400 crianças para assistir. Essa foi, para mim, uma das coisas mais emocionantes, foi dar oportunidade para essas crianças, porque é como se eu me visse naquelas crianças, né? Aquelas crianças sou eu, quando eu tinha aquela idade, 10, 12, 13 anos, que nunca tinha visto um teatro. Elas, né? Agora eles pelo menos têm a referência, tem televisão, tem internet, tem tudo, não tinha nada disso, mas mesmo assim foi surpreendente, porque Cândido, eles chegaram lá tocando o terror, gritando, mas meu Deus do céu, onde foi que eu meti meu pé? Meu Deus do céu! Fiquei apavorada, conversei de adolescente. Quando terminou o espetáculo, eles desceram as arquibancadas solenemente, sem uma gritaiada, sem nada, assim, impactados. E isso para mim isso realmente me emociona quando eu falo disso, porque eu tenho certeza que é a semente que eu estou plantando. Eu não vou ficar eternamente, ninguém fica, né? Então, mas eu quero que isso continue. E quem vai continuar é essa galera que está vindo aí, né? E para isso elas precisam ser impactadas, né? O desafio de fazer um mapeamento, já que não é cenário, gente, não vamos fazer cenário, vamos mudar o lugar, né? Não. É uma projeção, né? Vocês têm o uso do recurso tecnológico de uma maneira fantástica, projetando imagens tridimensionais, público que não conhece,
ainda, né, em uma superfície totalmente irregular e cheia de texturas milenares, mas não pode interferir na natureza ou interferir minimamente. Desafio. Desafio, e nós temos todo esse cuidado, por isso que nós trabalhamos com os melhores do Brasil, tanto a equipe que faz a projeção, que é uma equipe, e a equipe que faz a iluminação, que é uma outra equipe. Sim. São pessoas que primeiro, têm equipamentos também assim, o que tem De melhor. de melhor do que está sendo lançado. Tem um deles que trabalha com a gente, que é o Guaia, né, que é ele que é o da projeção. Todo ano ele vai para o Vale do Silício, ver o que é que estão lançando, e ele fica de lá mandando coisas para mim. Olha isso aqui, Sádia, olha isso aqui que a gente poderia usar, olha isso aqui. Bom, enfim, essas coisas coloridas e drones, etc. Então, a gente tem todo o cuidado, assim, a luz que se usa, o som que a gente usa, tanto que se você está no anfiteatro, você saiu do anfiteatro, se afastou, você já não ouve mais, né? Para não impactar Tem, negativamente exatamente, o sistema. tem todo esse cuidado para impactar, ser sempre um impacto que seja sustentável, né? Aquele impacto que causa aquele impacto naquele momento, porque tudo causa impacto, até a nossa respiração, mas que aquele impacto, a partir daquele momento que a gente retira tudo, e a gente tira tudo, não deixa nada. Se vocês forem no teatro, no anfiteatro, 6 horas da manhã, do outro dia, parece que não aconteceu nada ali, porque na hora que termina, a equipe de limpeza vai tirar tudo, à noite mesmo. Então, assim, 2 horas da manhã... Responsabilidade social e ambiental, né? E uma das marcas registradas da ópera são os bailarinos suspensos, né? Nas cordas, Como é que faz? fazer as performances, paredes das pedras, né? Como funciona a engenharia? Como manter a segurança? Isso, é uma engenharia. E Principalmente a segurança, né? Principalmente, a gente tem uma equipe de segurança que trabalha ali por trás daqueles bailarinos. É o balé aéreo, é um grupo de balé aéreo chamado Grupo Ares. É considerado também o melhor grupo do Brasil, acho que pioneiro também. Eles, inclusive, viajam o mundo inteiro, fazendo oficinas, enfim, gravando propagandas, enfim. Mas tem uma equipe de segurança por trás muito rigorosa e vigorosa, que a gente também trata com muito cuidado essa questão da segurança, né? Em todos os aspectos, sabe? Assim, toda essa parte de segurança, de cuidados ambientais, de sustentabilidade, de acessibilidade, a gente cuida disso com bastante atenção, mesmo sendo num lugar inimaginável, né? Eu queria conversar horas, né? Mas já tá, né? Não dá. Sim. A ampulheta aqui, o tempo tá correndo, né? Tá sim. Mas a gente tem ali uns 2 minutinhos ainda, né? 2 ou 3 minutinhos. Muitas vezes grandes eventos pecam por trazer equipes técnicas inteiras de fora do estado, né? Só de fora do estado. E a gente percebe que vocês conversam muito na questão da necessidade para ocorrer esse espetáculo de uma maneira tranquila. E como que a Ópera da Serra trabalha com a inclusão dos jovens da região, né, nesse espetáculo de maneira sustentável também? Olha, uma das belezas da ópera que a gente sempre ressalta é esse diálogo que ela promove do Brasil com o Brasil. No momento em que o Brasil está cindido de um lado, de outro, as pessoas estão conflagradas, há um acirramento, a ópera faz o contrário, traz todo mundo para dialogar, o norte com o sul, com o sudeste. E nós temos equipes inteiras, o coração da ópera, o coração que pulsa na ópera são de artistas e técnicos e de produtores do Piauí. A gente traz gente de fora, a equipe de fora, equipamentos de fora, de coisas que a gente não encontra aqui. Inclusive, nós estamos treinando equipes lá de São Raimundo Nonato para começar a trabalhar, né, porque o nosso plano é daqui mais para diante, tudo ser feito pela equipe de lá, toda essa parte técnica. Claro que equipamentos a gente sempre vai trazer de fora. Isso é saudável até. Mas olha, o balé fixo da ópera são dos alunos da Escola de Dança do Piauí e tem um grupo de São Raimundo Nonato. O coreógrafo é um coreógrafo que é professor, diretor da escola Leni Argento. Toda a produção da ópera acessa uma produção local. A parte de cenografia é feita
aqui e lá em São Raimundo. Figurino é feito aqui em São Raimundo e alguns figurinos especiais é feito fora. Então, assim, é um diálogo que é muito saudável e a gente tem que aprender a dialogar com o Brasil e com as nossas forças, né, com as nossas artes. Com a pergunta final? Esse ano, 2026, o tema será Cleópatra, Rainha Katsugueira, certo? Será dia 30 de julho, às 2 de agosto, agosto, né? Isso. Agora, sem dar muito spoiler, mas já atiçando a curiosidade do nosso público, o que o Caixa de Pandora pode adiantar sobre os caminhos artísticos da ópera nos próximos ciclos? Primeiramente, a gente quer promover o encontro do Brasil com sua alma africana, né? E, segundamente, um spoiler, é que a Cleópatra, ela morre, né, com veneno, ela toma o veneno e morre. A nossa Cleópatra, ela não morre com veneno, ela se transporta para a Caatinga do sertão do Piauí, e é aí onde a magia vai acontecer. Aí só vai ver quem for. Sasha, estou feliz de te agradecer pela presença. Faz um presente da Sália para o Pichal. Aqui uma lembrancinha dos nossos patrocinadores. Ai, que lindo! E vejam os nossos podcasts nas nossas redes sociais. Os nossos episódios. Sim, eu sou assistidora de podcast. Muito boa pela frente aí. Obrigada. Que ótimo. Sucesso. E eu convido vocês a irem conhecer a ópera. Vocês não vão se decepcionar. Quem sabe a gente não marca um encontro com a Cleópatra, né? Então, exatamente. Beijo grande, obrigada. Beijo mesmo. grande, obrigada a vocês pela oportunidade. Até a próxima. Bem-vindos ao Caixa de Pandora.